Atenção, equipe de reportagem, por favor. Boa noite para você que acompanha a segunda edição do Jornal em Tempo. Uma mulher grávida morreu vítima da gripe suína aqui em Manaus. O caso foi confirmado pela Fundação de Vigilância em Saúde. A grávida estava internada na maternidade Ana Braga. Segundo o laudo da Fundação de Vigilância em Saúde, ela teria apresentado os sintomas da gripe no dia 3, mas só procurou assistência médica 10 dias depois. Ela foi medicada com Tamiflu corretamente, todas as condutas médicas foram feitas, mas aí já passavam 10 dias do agravamento do problema. Segundo a família, Francileide Pires de Araújo se sentiu mal e foi levada para o Hospital João Lúcio. Os médicos diagnosticaram pneumonia. Como ela estava grávida, foi transferida para a maternidade Ana Braga. A doença já estava num estágio avançado e Francileide não resistiu. Ela teve a gestação interrompida e o bebê prematuro está internado. O estado de saúde dele é grave. Esta foi a 5ª vítima por gripe H1N1 este ano. As mulheres grávidas estão no grupo de risco e começaram a ser vacinadas nesta segunda-feira. 2 já foram vítimas da doença no Amazonas só em 2010. A FVS aguarda o resultado de 17 exames de amazonenses que estão com suspeitas de terem contraído a gripe A. Um dos shoppings da Zona Leste de Manaus foi interditado pela Prefeitura no fim do expediente dessa terça-feira. Os fiscais chegaram ao estabelecimento por volta das 9h30 da noite, horário de fechamento do shopping. Acompanhados da Guarda Civil Metropolitana, eles ordenaram o esvaziamento do centro de compras. As portas foram lacradas e o shopping fechado. Os fiscais não gravaram entrevista. No local funcionam lojas, praça de alimentação e serviços de atendimento à comunidade. O Shopping São José é o maior centro de compras da Zona Leste da cidade. A atual direção do iShopping São José possui 5 shoppings em todo o Brasil e tem projetos para expandir o centro de compras, além de gerar mais empregos na capital. Cerca de 4.000 trabalhadores prestam serviços indiretamente para o iShopping e nesta quarta-feira não puderam trabalhar. Depois de ser fechado na noite de ontem, o iShopping São José não pôde liberar o acesso para a população que precisou usar os serviços do PAC, uma loteria, lojas e consultórios médicos. Centenas de pessoas que esperavam em frente ao estabelecimento sem saber o que tinha acontecido foram prejudicados. Este eletricista chegou cedo para tirar os documentos e não conseguiu ser atendido. Estou esperando aqui a boa vontade de eles abrirem aí. Já este pai, que havia marcado uma consulta para a filha com um pediatra, ficou indignado. Felizmente a gente não tá sabendo nem o que foi que houve. A gente pergunta, o pessoal não sabe o que é. Fecharam as portas aí e não avisaram nada para ninguém. O gerente de negócios da maior loja do centro de compras já calcula os prejuízos. Estimamos aí uma perda em torno de R$200 mil. Esse prejuízo vai atrapalhar sensivelmente o nosso faturamento. A medida foi eminentemente técnica, foi eminentemente administrativa. A prefeitura está aberta, o Implub está aberto para receber os projetos, analisá-los e torná-los viáveis. O presidente do Implub informou ainda que outros 2 shoppings da cidade foram fiscalizados. Eles têm até junho para construir passarelas em frente aos prédios e ainda adequar a estação de tratamento de esgotos às regras do município. Caso contrário, podem também ser interditados. Daqui a pouco, ambulantes são retirados do centro de Manaus. E mais, a confusão na Manaus moderna, carga e descarga em horário proibido causam dor de cabeça aos motoristas. A gente volta já. Vendedores ambulantes foram retirados hoje das proximidades da Feira da Manaus Moderna. Eles já tinham sido notificados pela Secretaria Municipal de Abastecimento e Produção. De acordo com o Departamento de Comércio Informal, essa é uma das medidas para organizar aquela área da cidade. A Capitania dos Portos avaliou hoje as obras de manutenção do porto privatizado de Manaus. E as balsas, onde as embarcações de carga atracam, vão ter de passar por uma reforma.
A balsa do Porto das Torres, onde atracam navios de turismo e de carga, foi a primeira a ser vistoriada. Em novembro do ano passado, as operações no cais foram suspensas por causa de irregularidades na infraestrutura. Desde então, o serviço funciona por força de uma liminar. As obras de readequação da balsa começaram no início do mês e a capitania é responsável pela fiscalização. Condição das amarras que sustentam o cais preso, a operação de guinchos elétricos que não estavam funcionando e outros flutuantes que estavam furados. Enfim, são uma série de reparos estruturais também que têm que ser feitos para levar a condição segura da embarcação. Segundo a diretoria do Porto, o trabalho deve durar 36 meses por causa da dificuldade. Para a manutenção adequada, é preciso retirar as boias e fazer os reparos. O serviço vai ser feito em 2 balsas a cada mês. São 304 boias que sustentam, que mantêm o cais flutuando. Então, o nosso cronograma é a retirada de todas as linhas de boias nos próximos 36 meses, ou seja, a docagem completa do cais. É como se a gente estivesse levando o cais para o estaleiro, retirando ele para manutenção e devolvendo para a flutuabilidade. O cronograma de obras e a proposta do porto privatizado ainda precisam ser aprovados pela Capitania dos Portos. Nesta quinta-feira, a vistoria vai ser feita na balsa do Rodway, onde é feito um embarque e desembarque de passageiros. Depois, um relatório deve ser elaborado com o resultado. A data de apresentação do relatório final não foi divulgada. Um trânsito cada vez mais difícil. Trafegar pela Manaus Moderna é um teste de paciência. O serviço de carga e descarga de mercadorias é proibido pela manhã, mas não há fiscalização. Uma ré, mas a falta de atenção. E pronto, o caminhão bateu o carro e prejuízos vêm aí. O motorista do veículo atingido estacionou em local proibido, em cima da faixa de pedestres, mas o outro não deveria nem passar pela Manaus Moderna às 10 horas da manhã, porque uma lei municipal determinou que caminhões de carga e descarga só podem circular por aqui de 10 da noite às 6 da manhã. Quem é que vai trabalhar de noite? Tem extra, esqueceu que ninguém trabalha de graça nesse país? Passou do horário, é extra. Estacionar é uma missão difícil. Esse motorista bateu em um táxi quando procurava um espaço. Por sorte, nenhum prejuízo. Filas duplas são comuns e os condutores que precisam passar pela via perdem a paciência. O pessoal para deixar uma encomenda no barco tá difícil. Por quê? Porque ninguém tem um porto adequado aqui na Manaus Moderna. Nós temos Rodway, mas o Rodway é particular, né? Aí já fica essa complicação, pessoal, para carga e descarga. De acordo com os motoristas, todo dia é assim na Manaus Moderna. Ah, e detalhe, nenhum fiscal de trânsito esteve no local durante nossa reportagem. E durante a noite, o problema está próximo das universidades. Faltam vagas para estacionamento e nas ruas parece que vale tudo, menos cumprir a legislação de trânsito. Na frente desta universidade particular, na Avenida Constantino Neri, a placa informa: aqui tem horário para estacionar. Mas parece que ninguém respeita o que está na lei. Somente em um pequeno trecho em frente à faculdade é possível ver inúmeras infrações de trânsito. Fila dupla para pegar estudantes, veículo praticamente parado no meio da rua, outros ainda estacionados em cima da calçada. Nesta outra universidade, no centro, as infrações se repetem. Neste local, a placa de proibido parar e estacionar até parece que não existe. A fila de carros parados é visível. O que é invisível por aqui é a falta de agentes de trânsito e a falta de conscientização dos estudantes, que insistem em parar em locais proibidos. Pior para o motorista, que é obrigado a trafegar por aqui. Todo dia e principalmente são as duas mãos a partir de agora, né? Só que o problema é que o pessoal estaciona onde é proibido. Isso aqui, todo dia tem isso aqui, essa briga aqui. Agora ia dando briga, né? Que ele não vai para trás nem a gente também, né? Muito difícil, olha. Principalmente no horário de 7 horas, né? Que é o horário do pico, né? Como se não bastasse, os ambulantes também contribuem com a falta de vagas. Neste local, as bancas de lanches dominam a área que deveria ser ocupada por automóveis. Sobra até para os portadores de deficiência, que nem aqui tem vez. Se ele chegar aqui, a gente sai. Ah, você sai? Com certeza. Quer dizer, parou o carro aqui próximo, você tira na hora. Com certeza. Tá. Agora, não é mais fácil colocar em outro local, ao invés de deixar aqui na área de deficiente físico, se não acha melhor? Não cometer a irregularidade, no caso? A gente já está procurando tomar essa providência, só que a gente toma aqui pouco tempo, porque depois a gente vai sair daqui.
O IMTT informou que, por causa da reportagem, uma fiscalização vai ser feita próximo às faculdades, em parceria com a Sempab. Os ambulantes irregulares devem ser retirados e os carros estacionados em lugares proibidos vão ser guinchados. Quanto ao problema da Manaus Moderna, a fiscalização também deve aumentar. Em instantes, estudantes de Manaus podem ter problemas no futuro com a nova lei ortográfica da língua portuguesa e ainda dicas para manter as crianças em segurança e evitar desaparecimentos é daqui a pouco. A reforma ortográfica da língua portuguesa está em vigor no Brasil há mais de um ano. Mesmo assim, grande parte das escolas da capital ainda ensina a forma antiga. E isso pode ser um problema no futuro, porque em 2011 as novas normas vão ser cobradas em provas nacionais. Quem não se lembra das aulas de português nos tempos de ensino médio? Se eu pego essa palavra aqui, geleia, nós temos um ditongo aberto. Ditongo aberto leva acento? Sim ou não? Sim. As várias regras aprendidas com muita decoreba em questão de meses não vão mais existir. Desde o dia 1º de janeiro de 2009 está em vigor no Brasil a reforma ortográfica. As normas têm como objetivo criar um padrão na gramática dos 8 países que têm a língua portuguesa como idioma oficial. Assim, alguns termos tiveram a escrita modificada. Palavras como estreia, europeia, jiboia e paranoia, por exemplo, perderam o acento. Até o fim deste ano, a nova e a velha ortografia continuam valendo. A medida facilita a vida dos estudantes hoje, mas pode complicar o futuro. A reforma ortográfica vai ser cobrada em vestibulares e concursos a partir do ano que vem. E apesar de faltar menos de um ano para isso, a antiga ortografia continua a ser lecionada nas salas de aula de Manaus. Para diminuir o impacto desse problema, esta escola pública da zona centro-sul de Manaus deve começar a ensinar a nova forma no segundo semestre. O maior foco vai ser nos alunos do ensino médio. Os estudantes aprenderam de uma forma e vão precisar estudar tudo de novo. Quem já conhece como as palavras voo, enjoo, geleia, a ideia é que houve uma modificação com relação ao acento gráfico, nós temos aí para os alunos que trabalhar paralelamente, haja vista que eles já escreviam de uma forma e nós agora então temos que ajudá-los a modificar essa prática antiga. Para mim eu acho que vai ser um pouco difícil, porque algumas coisas mudaram. Por exemplo, eu já estava acostumado com algumas palavras, por exemplo, como jiboia, ideia, assembleia, já estava acostumado. No próximo sábado, o programa Qual é o Seu Talento do SBT vai estar aqui em Manaus para selecionar artistas amazonenses, profissionais ou não. Você pode se inscrever e concorrer a R$200 mil em barras de ouro. Outras informações pelo telefone que aparece agora no seu vídeo. No Brasil, não existem dados oficiais sobre a quantidade de crianças e adolescentes desaparecidos, mas dos casos registrados, pelo menos 15% permanecem sem solução por um longo período. E na maioria das vezes, elas são vítimas da falta de cuidado dos próprios pais. Uma rede nacional tenta localizar e identificar crianças e adolescentes desaparecidos. Em 8 anos, 725 casos já foram resolvidos. Hoje, o site da organização registra 1.247 desaparecimentos em todo o Brasil. 3 deles no Amazonas. Carla Vitória Alves Ferreira desapareceu em 2005. Caroline Silva do Carmo em 2004. O caso de desaparecimento mais recente no Amazonas é de Sara Ruana, na época com 7 anos. A menina sumiu em outubro de 2007, quando saiu de casa para ir à padaria, como fazia todos os dias. Mas em casos como esses, de quem é a culpa no sumiço dessas crianças? Uma criança sozinha não pode ir para a escola, não pode ir. Pode configurar o crime de abandono de incapaz, porque essa criança está exposta ao perigo. Para evitar situações como essa, é preciso cuidados básicos. Na escola, os pais devem acompanhar a entrada dos filhos no colégio. Já na saída, sempre apresentar um documento de identificação, como este. No caso, a mãe ou o pai, você coloca na ficha da escola seu nome e de mais um responsável. 2 responsáveis no caso.
E se um dos dois não puderem, você passa a carteirinha ou para um irmão ou para o motorista, para a pessoa que for, no caso, apanhar seu filho. A segurança escolar também é importante. Essa instituição adotou o sistema de monitoramento por câmeras. Um microfone é utilizado para chamar os alunos. Portas sempre travadas. Tudo para evitar a entrada de estranhos. As crianças, elas não saem sem serem, assim, sem ser com o pai ou com a mãe. Em parques de diversão, como os encontrados nos shoppings, os cuidados são maiores. Na chegada é feito um cadastro com a imagem do responsável e da criança. E para retirar o filho, só se a foto estiver no arquivo. Só o responsável cadastrado com foto aqui, ele pode retirar essa criança do parque. Ela não é entregue para mais ninguém. O pai da Rafaela sabe bem da necessidade de garantir alegria, mas com segurança. Hoje é necessário isso. Por quê? Porque você não sabe, é muita gente. Então você como na qualidade de pai, você tem que ter mais, né, segurança, ver o que é mais seguro. Por isso, nada de deixar os pequenos sozinhos, nem mesmo por um minuto. Em caso de desaparecimento, registre a ocorrência na delegacia. Não é necessário esperar as 24 horas para as buscas começarem. Outra dica importante é sempre colocar um cartão de identificação na criança se os pais forem para lugares tumultuados. Outras informações sobre desaparecidos no site que aparece agora na sua tela. O Jornal em Tempo termina aqui. Outras informações a qualquer momento na nossa programação e amanhã ao 12h15 no Agora. Muito obrigada pela sua audiência. A gente volta a se encontrar amanhã às 6 da tarde. Até lá.